Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, terça-feira, dia de mais um vídeo meu aqui no canal, e hoje a gente vai repercutir um pouco as falas do Haddad, que deu uma breve entrevista ontem e falou sobre questões como investimento privado, falou sobre gastos das famílias e também falou sobre impulso fiscal. Então a gente vai repercutir hoje essa entrevista. Então esse será o tema do dia de hoje. Bem, gente, antes de tudo isso, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, vocês que já chegaram até aqui, para não perder nenhum conteúdo, para ver tudo aí que eu estou falando. Tem bastante coisa interessante aqui. Então, gente, já se inscreve aí no canal para vocês sempre ficarem atentos a tudo que eu estou falando aí sobre economia para vocês. E vamos falar um pouco aí sobre essas falas do Haddad, mas antes de tudo eu gostaria de situar algumas coisas, né? Porque sempre que a gente fala desse tema, existe um potencial enorme de voltar àquela discussão chata, inútil, que não serve para nada, de que o governo Lula é liberal, o governo Lula não é liberal, meu Deus, Gente, vamos entender uma coisa aí. Primeira coisa, o governo Lula não dá para você caracterizar ele como um governo puramente liberal, justamente porque ele tem um monte de medidas de cunho heterodoxo, como, por exemplo, uma medida de política industrial ativa. Isso aí governos liberais não fazem nunca. Medida de distribuição de renda, aumento real do salário mínimo, mesmo que agora esteja mais limitado, mas isso aí não é nenhuma medida liberal. Só que, como todo governo que está vivendo sobre a ordem capitalista no mundo, você tem uma série de contradições e uma série de coisas que acabam sendo mais benéficas à própria reprodução do capital. E temas como austeridade fiscal sempre entram na lista, e é para mim justamente a grande crítica que eu sempre faço ao Haddad. Então, sem essa aí de querer voltar essa discussão aí, o governo Lula liberal, não vamos entrar nessa seara, não vamos aí, porque isso aí deixa pro pessoal aí que quer lacrar aí nas redes sociais aí para fazer esse tipo de discussão aqui. Eu não tenho paciência, a gente tá falando de coisa séria, a gente aqui é adulto, então vamos aí analisar o que interessa. Bem, a frase do Haddad que a gente vai tratar é nessa manchete aqui que saiu aqui na CNN Brasil Money, né? Haddad defende crescer com menos impulso fiscal e mais investimento privado. Afirmou que a economia brasileira tem tudo para ser impulsionada por consumo das famílias e investimento das empresas. Primeiro ponto, essa aí já não é uma ideia nova dentro de governos petistas. Isso aí já aconteceu, por exemplo, durante o primeiro governo Lula. Primeiro governo Dilma. E eu não estou inventando isso da minha cabeça. Existem fontes sérias de acadêmicos heterodoxos, progressistas de esquerda, que tratam disso. Um deles, por exemplo, é o professor Biancarelli, da Unicamp, que tem um texto muito bom, que fala sobre as mudanças estruturais entre o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma. E nesse texto mesmo ele trata sobre como que você teve uma tentativa de mudança mais estrutural da economia, como, por exemplo, manter o dólar mais elevado para ajudar a competitividade industrial, tentar reduzir os custos das empresas, como, por exemplo, fazer congelamento de preço de energia elétrica para as empresas, você fazer uma agenda para tentar reduzir a taxa Selic. Então você tem uma série de medidas que tentaram fazer com que o protagonismo do investimento privado prevalecesse ante o investimento público. É o que eu gosto de chamar da fada da confiança, né? Que você deixa tudo certinho, tudo bonitinho, você deixa o ambiente macroeconômico o mais atrativo possível para o capital e vai lá e magicamente, plim, o capital vem e começa a realizar investimento privado. Infelizmente não é assim que funciona. Nem quando a gente faz um melhor arcabouço
e melhor ambiente macroeconômico com a visão heterodoxa, como, por exemplo, taxa de juros baixas, menores custos para as empresas, câmbio mais competitivo, nem quando a gente usa a tática da fada da confiança na visão liberal, que é, por exemplo, o que o Meirelles fez, que é reforma trabalhista, reforma na Previdência, austeridade na veia, e isso aí vai deixar confiança jurídica, né? Eles adoram tanto falar isso, confiança jurídica, e isso aí vai fazer com que o investimento privado apareça magicamente. Não, gente, não é assim que acontece. E outro texto bem interessante para a gente tratar disso, até porque o Biancarelli só mapeou e só falou sobre as mudanças, porque não tinha ainda os resultados concretos, o texto sai no final de 2014, então os resultados concretos do governo Dilma I ainda não estavam tão evidentes. O segundo texto que eu acho bem importante é o da Laura Carvalho, que está na Valsa Brasileira, falando sobre como o governo Lula, principalmente após as manifestações, a micareta de 2013, começou a aderir à agenda Fiesp. Sim, a Fiesp do Pato Amarelo. Então, fez tudo que a Fiesp pediu: redução de custos de produção, tentativa de melhoria das logísticas, redução da taxa Selic, crédito mais subsidiado, taxa de câmbio mais competitiva, desoneração fiscal, que a gente viu que não deu nada certo, e o que aconteceu é que a gente voltou, depois do governo Lula, a ter o famoso voo da galinha. Você crescia bem um ano e crescia mal o próximo ano. E o que está acontecendo é que o Haddad, nessa fala, e por questão de pressão de mercado, que jogou a Selic lá para cima por causa da questão do risco fiscal, e o Haddad compra bastante essa visão de risco fiscal. Ele é uma pessoa muito preocupada, até pela sua formação uspiana, na questão de controle das contas públicas, acredita que isso é essencial para um crescimento econômico. Ele acaba dando o braço a torcer e fala dessa necessidade aí de você crescer com uma mínima participação possível do governo. Bem, a lógica disso é uma coisa que você tem em qualquer livro de macroeconomia, pode procurar aí o Freud, o Menkeu, Blanchard, o Dornborn Fischer, procura aí o seu preferido, ele vai falar de um negócio chamado efeito crowding out. Para resumir esse efeito crowding out, é basicamente o seguinte, é que quanto maior a participação do Estado na economia, menor é a participação do setor privado, porque o Estado tira espaço do setor privado da economia, como se fosse uma caixa. Imagine uma caixa, daí você tem... você vai preenchendo a caixa com bolinhas, vamos dizer que as bolinhas azuis são do setor privado, as bolinhas vermelhas são do setor público de participação. Então, quanto mais bolinha vermelha você vai colocando na caixa, menos espaço você tem para as bolinhas azuis, que seria do setor privado. Só que isso, gente, você acreditar que a economia é uma caixinha, que você tem certos limites, é uma falácia. Vamos falar a verdade, é uma falácia. O que tem, na verdade, é a questão da demanda efetiva. Porque o que acontece? Quando a gente tem o Estado investindo, imagina o Estado fazendo uma obra. Ele vai lá, ele contrata empresas para fazer a obra, contrata materiais, cimento, faz contratação de pessoas, faz contratação de serviços de limpeza, serviços de engenharia e tudo mais. Então você está garantindo para uma gama enorme de pessoas e de empresas que você vai ter demanda por um certo tempo. Então essas empresas realizam investimentos, contratam pessoas, pagam salários, recebem lucro, investem, porque elas sabem que daqui a 2, 3 anos eles vão continuar trabalhando naquela obra e até próximas obras do governo. Então, é isso que é importante na questão da demanda efetiva, é que o gasto público, ele acaba puxando o gasto privado, porque o gasto privado ele tem um certo problema. Ele só vai ser realizado se ele acreditar que ele vai ter lucro futuro. Então, ele só vai investir, contratar pessoas e produzir bens e mercadorias se ele acredita que daqui a 2, 3 anos, quando que foi efetivado esses gastos que ele está realizando hoje, porque você não gasta hoje para ganhar amanhã, não, você gasta hoje para ganhar daqui a 3, 5 anos. Então ele só vai realizar esse gasto se ele acreditar que vai ter demanda futura.
Só que se você tem uma economia que você vê assim, o governo vai gastar pouco, o governo não vai reajustar salário, o governo não vai congelar a aposentadoria, que é basicamente austeridade fiscal, o que as empresas do setor privado fazem? Elas travam, elas vão lá, não vão investir, porque não vai ter gente para comprar meu produto, não vai ter governo para comprar meu cimento, para comprar meu vergalhão de aço, para comprar, alugar meus equipamentos, meus guindastes. Então, as empresas privadas não fazem o investimento. Então, essa história de que o gasto público tira espaço do gasto privado, na verdade, é completamente diferente. O gasto privado ele vem a reboque do gasto público. Então, claro, vai ter situações que a economia está tão bem que você vai conseguir, com mínimos gastos públicos, conseguir fazer com que a economia vá bem. Pode ser, por exemplo, o caso desse ano, sim, que você tem poucos gastos públicos e você vai acabar fazendo com que a economia vá bem, mesmo com gastos públicos muito mais limitados. Mas a verdade, mais na real, o que acontece aqui, tem o gasto público, esse gasto público induz o gasto privado. Inclusive de maneira indireta, porque até uma indústria, por exemplo, de automóveis, que não teria nada a ver com uma obra pública, vai acabar sendo beneficiada porque as pessoas que trabalham vão ganhar salários, vão ter rendimentos, vão acreditar que não vão ser desempregados no curto prazo e vão comprar automóveis, vão comprar eletrodomésticos. Então essa é a importância do gasto público. Então é importante a gente pensar, principalmente numa economia como hoje, que cada vez mais riscos e incertezas e cada vez mais financiarizada, a importância do gasto público como indutor. Então não é porque você teve 3 anos que cresceu bem a economia, puxada pelo gasto público, que agora magicamente você vai poder tirar o gasto público da jogada e crescer somente no setor privado. Não, o gasto público vai precisar continuar presente, vai precisar ainda ter indutor de gasto público para manter esse ritmo econômico. Só assim que a gente vai acabar saindo do subdesenvolvimento, desse país em eterno desenvolvimento aí que é o Brasil. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido aí o que eu tenha falado. Se vocês acharem que faltou alguma explicação, coloca aí nos comentários. Curtiu o vídeo, dá o like aí pra mim. E a gente volta amanhã para falar aí de mais algum tema interessante aí sobre economia, antes da gente ter o feriado aí do dia 1º de maio. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.